Confira nesta edição do seu jornal Paracatu Rural, irrigação sob a ótica dos grãos, os detalhes no 6º episódio da série sobre o seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, daqui a pouquinho. Compartilhe o nosso material que está no YouTube, no Facebook, no Instagram e em podcast em suas redes sociais. Pesquise aí por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. Também, se preferir, pode cadastrar seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. Volto já com as informações sobre o seminário Águas do Cerrado. Fique aí. Planeta Água. A água é fundamental para a sobrevivência, não apenas para o consumo, ela é vital também para a produção de alimentos. As primeiras civilizações se desenvolveram às bordas de rios e lagos, o que permitiu então se estabelecerem em comunidades fixas e produzir o próprio alimento. A agricultura é uma atividade que demanda o uso da água para a cultura dos alimentos e a manutenção das lavouras em diferentes regiões do mundo. A agricultura tem sido apontada como suposta consumidora de 70% das reservas globais de água doce. Esse percentual internacionalmente citado não encontra sustentação na realidade brasileira, cuja agricultura é prioritariamente dependente das águas das chuvas. A maioria das nossas propriedades rurais toma emprestada da natureza essa água da chuva, que iria para os rios e, consequentemente, para os oceanos, e devolve limpa, com a evaporação, transpiração e também infiltração no solo. Ainda assim, muito precisa ser feito para melhorar a eficiência do uso das águas na agropecuária. Uma das palestras do primeiro seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, teve como tema Irrigação sob a óptica dos grãos, com Camilo Leles Teixeira de Andrade. Ele é pesquisador da Embrapa. Ele falou sobre a irrigação subiótica. Então, eu vou falar aqui alguma coisa de irrigação subótima, que eu cunhei esse termo aí, em vez de irrigação com déficit, irrigação subótima, porque nem sempre você aplica menos água, você causa estresse hídrico nas culturas. E então, nós vamos comentar um pouco, usando como estudo de caso, as culturas de milho e sorgo, que serve aí para dar uma ideia de como funcionaria para a agricultura de grãos, tá? Pode passar. A agricultura passa por desafios e já superou diversos, né? Ninguém contesta mais hoje a capacidade da nossa agricultura de competir no mundo globalizado, né? Precisa ainda, para algumas culturas e para algumas faixas de produtores, aumentar a renda, reduzir custo, é sempre uma luta. A agricultura de sequeiro sofre as influências da instabilidade no regime de chuvas, os pequenos agricultores sofrem muito com a falta de acesso à tecnologia, com a dificuldade de implementar tecnologias sabidas, então nós precisamos intensificar o uso da terra e otimizar o uso da infraestrutura. Possivelmente teremos muita dificuldade em expandir a agricultura em novas áreas, então nós temos que intensificar. Uma das formas é usar a irrigação. Expandir ou intensificar de forma sustentável, ambientalmente, de forma econômica e humana. Então, aí entra aquela questão que 10% das propriedades brasileiras produzem 80% da renda do agronegócio. E tem aí uns 90% que perecem, né? Que a Embrapa está nesse dilema, que é a empresa que eu trabalho, que está nesse dilema há anos, de como fazer para trazer esses 90% de agricultores para dentro do negócio agrícola. E irrigação é chave nisso aí. Se você tem pequena propriedade e precisa aumentar a renda, usar irrigação é crucial. Tá? Próximo. Essa irregularidade no regime de chuvas, ela causa muitos problemas à agricultura de sequeiro, ou pela seca, ou pela falta de chuva, às vezes na fase terminal do ciclo, ou pelo excesso de chuva, como aconteceu esse ano com as lavouras de soja, tá? E os recursos hídricos, quando você fala em irrigação, ele está sendo pressionado, não só a irrigação, o uso de água no entorno dos grandes centros, no entorno dos grandes consumos, vem
forçando uma redução do volume de água, das vazões de água nos cursos d'água. Isso a gente vem notando, os reservatórios de barragens de geração de energia não estão enchendo totalmente nos últimos anos. Isso vem agravando essa crise hídrica, né? E quando falta água nos meios urbanos, para a população, para a indústria, eles vêm em cima da agricultura, tá? Agora, uma boa notícia é que mudança climática, por exemplo, é uma coisa que preocupa. Se a temperatura aumenta, o consumo de água, o uso de água pelas culturas será maior. Eu li um artigo aqui, en passant, assim, na correria, e não guardei direito a fonte, que na Califórnia fizeram um estudo e verificaram o seguinte: o que está subindo é a temperatura mínima. E isso aí afetou pouco o uso consultivo de água pelas lavouras lá na Califórnia, tá? Então, essa é uma boa notícia. Tem que preocupar com mudança climática, mas não é tão grave como a gente imagina. Depois do intervalo, voltamos neste assunto aí sobre o Seminário das Águas. Fique por aí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A agricultura exigirá da ciência, nos dias de hoje e também nos dias futuros, soluções de baixo custo para o uso cada vez mais racional da água. Plantas mais eficientes e resistentes ao estresse hídrico. Sistemas de irrigação que otimizem o uso da água e da energia. Práticas conservacionistas que protejam o solo e reduzam a evaporação. Sistemas que integram a lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Bem manejados, é claro, que podem contribuir para a conservação da água pelo solo, mitigando os efeitos negativos decorrentes da grande dispersão entre precipitações das estações chuvosa e seca. Bom, essas são algumas frentes de projetos de pesquisa que estão sendo tocados em importantes centros de pesquisa da Embrapa, neste momento, inclusive aí com parcerias do setor privado e também do setor público. Mas a ciência precisará se apoiar em políticas públicas para fazer com que essas soluções possam efetivamente se transformar em inovação. Mais reservatórios em pontos estratégicos permitiriam ampliar a prática da irrigação, ainda pouco utilizada aqui no Brasil. Além de ampliar a produção de alimentos, a irrigação pode cumprir outro papel nobre, no futuro, é claro. Viabilizar grandes reservas manejáveis de água para mitigar os efeitos das enchentes. O pesquisador da Embrapa, Camilo Leles, falou como minimizar o impacto das irregularidades no regime das chuvas. Como é que você mitiga essa questão de irregularidade no regime de chuvas? Na agricultura de sequeiro, mas serve também para a agricultura irrigada, você tem que estudar épocas de semeadura, varia muito a produtividade em função da época de semeadura, usar a integração lavoura-pecuária, gerar palhada de alguma forma para você reduzir a evaporação direta do solo, para você ir aumentando ao longo dos anos matéria orgânica, propiciar a correção do perfil do solo, para que você facilite o aprofundamento das raízes. Mesmo na agricultura irrigada, você, se tiver algum problema, algum quebra de equipamento, uma cultura com um sistema radicular mais profundo, ela sustenta, ela sobrevive melhor alguns dias sem irrigação. Utilizar uma cultivar correta, que responda ao uso da irrigação, e com o sistema radicular já adaptado, já tolerante à concentração de alumínio, à toxidez por alumínio, para que aprofunde o sistema radicular. Hoje em dia está sendo divulgado aí amplamente vários adjuvantes que melhoram
a tolerância ao estresse hídrico. Não se testou isso ainda em condições de irrigação, né? E, por fim, usar a irrigação na agricultura de sequeiro. Aqueles bons agricultores de sequeiro, aqueles que já têm produtividades altas, aqueles que já fazem o dever de casa muito bem, eles já podem migrar para o sistema irrigado. E eu sou um estimulador da agricultura irrigada. A gente tem que usar a água de forma racional, como foi mostrado pelo colega André Fernandes, porém, eu sou um estimulador, nós temos que usar a água, tá? Próximo. Isso aqui é um exemplo de modelagem computacional. Eu uso bastante essa ferramenta nos meus estudos. O gráfico tem duas curvas. Na horizontal aqui são datas de semeadura semanais ao longo do ano para uma fazenda aqui próxima a Sete Lagoas. Na vertical são as produtividades em quilos por hectare, possivelmente em quilos por hectare de grão com 0% de umidade, que o modelo emite o resultado em matéria seca, 0% de umidade. Então, tem duas curvas, onde tem a linha vermelha vertical, que é a produção de sequeiro, 2 híbridos, e tem aquela produção de sequeiro que bate ali num teto, ali, o híbrido melhor bate ali em torno de 7 toneladas por hectare, no gráfico de cima. E depois tem os mesmos híbridos irrigados. Então, a data de semeadura melhor, mais adequada para o sistema de sequeiro é muito diferente da data de semeadura para o sistema irrigado, aqui na região de Sete Lagoas. Me perguntaram isso e eu rodei o modelo lá e mostrei para o agricultor. E mostrei para ele que ele tem que usar um híbrido que responda ao uso da irrigação. Só de usar o híbrido correto, ele pulou lá de 9 toneladas por hectare para mais de 11,5 toneladas por hectare, só de usar o híbrido correto. E plantar em outubro de sequeiro e plantar irrigado em fevereiro, meados de fevereiro. Isso é possível sempre? Nem sempre isso é possível, mas é uma informação que ele precisa ter em mente. Só de plantar na época errada um sistema irrigado que é caro, um pivô central que é caro, o custo de produção é caro. Isso aí é um exemplo para milho. Ele já vai perder muitas toneladas por hectare de cultivar numa época inadequada. O milho é muito sensível à temperatura noturna, à temperatura mínima do ar. E embaixo é o uso de água. Se há um conflito pelo uso da água, é possível que a pessoa opte por plantar em outubro, tá? Se tem pouca água, se existe uma restrição de acesso à vazão total que ele precisa. Agora, se ele plantar em meados de fevereiro, ele vai gastar um pouco mais de água, usar um pouco mais de água. Eu não gosto de falar em consumo de água pelas culturas, diferentemente do professor André, mas eu sempre acho que a agricultura usa água, tá? Então, ele vai gastar um pouco mais de água ali, se ele plantar em fevereiro, mas que compensa economicamente muito, muito. A relação água-alimento é complexa. Esses dois elementos estão intrinsecamente e fortemente interconectados. A complexidade inerente a essa interação é um dos motivos dos debates e também das disputas, muitas vezes desnecessárias, entre os setores usuários. Mantidas as condições atuais, o aumento na produção de alimentos demandará mais água e poderá aumentar ainda mais as disputas pelo uso da água, reduzindo a qualidade da vida da população. É nesse sentido que a ciência tem um papel fundamental. As inovações modificam a situação atual, possibilitando produzir mais sem aumentar as demandas hídricas. O pesquisador da Embrapa, Caio Leles, disse que os produtores têm um potencial enorme para irrigar, com áreas potencialmente irrigáveis. A produtividade no sistema irrigado é muito maior do que na agricultura de sequeiro. O aumento do lucro, ele disse 7 vezes, aqui ainda está 5. A área irrigada no Brasil, em 2018, era 6 milhões, hoje já está perto de 8 milhões, mas o potencial para se irrigar é enorme. Dependendo de quem faz o levantamento, de como você considera as áreas para irrigar, você pode chegar aí aos 50, 60 milhões de hectares potencialmente irrigáveis. E esse estudo feito pela Exalc indicou não só áreas potencialmente irrigáveis, mas áreas potencialmente irrigáveis onde tem água.
Não adianta você estimular o uso da irrigação onde você não tem água, onde já há um conflito pelo uso da água estabelecido. Próximo. Isso aqui é um estudo também feito com modelagem computacional para a agricultura de sequeiro. Você simula lá o modelo sem restrição nenhuma de água e nitrogênio, por exemplo, para a cultura do milho. Depois você simula ele de sequeiro, né? Você liga lá as rotinas de água e nitrogênio, então ele simula o efeito do estresse hídrico, e depois você compara isso aí com a produtividade real, lá, estimada pelo IBGE, e aí você tem, então, o que se chama de yield gap. É uma diferença de produtividade entre o sistema potencial, o sistema de sequeiro muito bem conduzido, a produtividade real do local, e estabelece aí, então, quanto que quebra na produtividade, e essa quebra é devida ao quê? Tá? Então, eu dei um exemplo aí de Araxá, por exemplo, 17,5% da produção de milho em Araxá, da produtividade de 5,2 toneladas por hectare, que é a média de Araxá, é devido à água. Os outros 82,5% é devido a outros manejos da cultura. Então, assim, a assistência técnica teria que agir aí, utilizar cultivares adequadas, fazer as adubações adequadas, usar a população adequada de milho, para que aumente a produção mesmo de sequeiro. E a agricultura irrigada ajudaria aí com 17% a mais de produtividade para chegar no teto lá que se pode produzir. Embaixo aqui não está aparecendo, mas embaixo tem um exemplo de Viçosa, que é o contrário. A maior parte lá, a agricultura lá já está, possivelmente tem que diminuir aí um pouquinho o tamanho da figura, mas em Viçosa o uso da agricultura irrigada daria uma alavancagem muito grande na produção de milho naquele município. Tá? Isso aí foi feito com dados simulados, é uma informação útil para o planejamento, para onde você pode estimular o uso da irrigação. Você tem que estimular o uso da irrigação, por exemplo, nessas culturas, eu vou dizer assim, não tão rentáveis como milho, tá? Estimular onde ela responde. Não adianta você estimular aonde tem o problema da temperatura noturna alta, a menos que seja uma questão de segurança nacional, de segurança social. E fique atento ao seu Paracatu Rural, porque ainda tem mais detalhes que aconteceram, mais detalhes importantes sobre o uso da água na agropecuária, que foi debatido no seminário Águas do Cerrado. O seu Paracatu Rural vai ficando por aqui e a gente volta sempre aqui no YouTube, Facebook, Instagram, no podcast, onde você pode acompanhar o nosso trabalho e também pode compartilhar o nosso trabalho aí nas suas redes sociais. Pesquise aí por Paracatu Rural e encontre-nos. Se preferir, pode cadastrar seu e-mail em nosso site paracaturural.com. Lá você também acompanha a variação do dólar em tempo real. O Paracatu Rural é apresentado de segunda a sábado, 7h45 da manhã, ao vivo, na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Frequência 96,5 MHz. Se você não estiver próximo a Paracatu, pode sintonizar, por exemplo, pelo aplicativo Rádiosnet ou por outro aplicativo de rádios. Também estamos na antena parabólica. TV Milagro, a frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.